Graça e paz, irmãos, esse é o segundo vídeo. Você que veio direto daquele primeiro, que não é o primeiro, né? Tá dentro de uma playlist. Veio direto daquele primeiro para esse segundo. Tô gravando no mesmo dia, no mesmo minuto. Só mudei a câmera, acendi as luzes e vou direto. No primeiro vídeo, eu li para vocês textos para expor verdadeiramente, biblicamente, o que são esquerda e direita, da perspectiva terrena e da celestial. Claro que tem muito mais para falar sobre isso, mas eu li alguns textos. Eclesiastes 10:2, Mateus 25, do 31 a 33, li Deuteronômio 5, Josué 1 e Provérbios 4. Mostrei as diferenças, agora que vocês devem ter entendido. E eu falei sobre a idolatria do povo brasileiro e muitas das idolatrias do povo cristão. Não se engane, tem muitos cristãos que estão ainda na idolatria, falam de católicos, mas também são idólatras. Idolatram o homem, idolatra a nação, distorce textos bíblicos, tudo com medo de faltar comida e bebida e de não ter o que vestir. Essa é a verdade. Enquanto o povo que se diz cristão diz estar acordado, diz ter sabedoria, fala: eu não luto por um homem, eu luto pela minha nação, pela minha pátria, e usa a palavra pátria ainda, curiosamente. Enquanto eles dizem isso e acrescentam: nós não queremos que o nosso Brasil fique igual uma Venezuela. Os santos anjos não pensam assim. Os santos anjos, com certeza, pensam. É a coisa que eu acredito por causa dos textos bíblicos. Os anjos olham para as Escrituras. Eles desejariam estar ensinando a palavra de Deus para todos os homens. Os anjos dizem: nós não queremos que nenhuma outra nação da terra ficasse igual ao Brasil. Porque o Brasil é um país idólatra, é uma terra de idólatra. Se você quiser escapar dos castigos que Deus trará não somente sobre o Brasil, mas sobre todas as nações da terra, como eu falei no vídeo 1, você vai ter que entender a mensagem do deserto e ter o merecimento de ir para lá. Olha a palavra merecimento. Não é você que prepara o caminho, não é você que se salva, não é você que vai fazer as coisas sozinho, mas você tem que merecer isso, no sentido de se esforçar para conhecer qual é a vontade de Deus. Conhecer as profecias, tentar entender os enigmas. Porque para conhecer a mensagem do deserto, você vai ter que se desviar de pré-tribulacionismo, de calvinismo, você vai ter que olhar para esse sistema e enxergar o quão maligno ele é. Você vai ter que enxergar muitas coisas. Nisso eu quero dizer o merecimento. Não são todas as nações que vão para o deserto, não são todos os cristãos que vão ser protegidos por Deus, porque lá é um lugar de proteção. E se você não sabe do que eu estou falando, já corre risco, já tem perigo aí. No canal tem muitos estudos sobre isso. E aí eu falei sobre o Brasil idólatra. As pessoas estão idolatrando a sua pátria, isso é fato. Cristãos estão falando isso. Estão sendo induzidos por canais sensacionalistas, por pensamentos ímpios, aonde eles floreiam todo um discurso. Sim, é tudo floreado para aparenta coisa bonita, aparenta coisa santa, mas não é. Porque o Brasil é uma terra caída, idólatra, como qualquer outra nação da terra. E o próprio hino do Brasil, o Senhor de madrugada, me fez eu lembrar disso. E eu acordei de madrugada e fui investigar. E eu encontrei o que eu estava procurando. Somei uma coisa com a outra e encontrei o cálculo. Muitas pessoas estavam me falando: Luiz, cuidado. E pessoas que realmente eu entrei aí na contenda, né? Porque são pessoas que, assim, elas votaram nulo, elas não se manifestaram, eu não concordo com isso, mas elas tinham um lado, elas enxergavam um lado que nós não estávamos enxergando, mas falta sabedoria para elas passarem a mensagem. Falta condições, é o desequilíbrio, é aquela questão do desequilíbrio.
Como elas votaram nulo, não votaram nem na esquerda nem na direita, começaram a falar dos pecados da direita e muita gente nem sabe. Eu fui investigar para ver se era verdade e encontrei, vi que é verdade. E aí elas começam a brigar com as pessoas que não votaram nulo, que votaram na direita. E aí há uma contenda no meio do povo de Deus. E às vezes é necessário acontecer essa contenda. Mas se você tiver o coração ensinável, realmente se importando com a sabedoria, querendo descobrir a verdade, o Senhor te mostra e te dá condições de você ensinar. Você sabe agora o que é esquerda e direita de verdade. Então, até no meio dessa contenda toda, eu aprendi. Vi muitas coisas que eu não estava pensando com clareza. Muitos irmãos, mesmo que no desequilíbrio, eles acabaram cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para você ver que o Brasil é um país idólatra, não precisa de ir muito longe. Não precisa de eu estar me esforçando para mostrar isso para vocês. É só olhar para a idolatria do país. Atualmente, é a nação onde tem mais testemunhos de Deus. É a nação mais cristã do mundo. É a nação onde Deus está com seus olhos. Não que aqui seja mais importante que Israel. Não. Mas é a nação onde o testemunho de Deus é mais forte. E por isso é a nação mais atacada pelo diabo. Não estou falando que outras nações não são. Mas tem nações que estão inteirinhas entregues nas mãos do diabo. Tem poucos cristãos ali, pouca coisa sendo pregada. O Brasil não. O Brasil é um país onde a palavra de Deus é muito pregada e por isso tem muitas doutrinas. Por isso o diabo implanta calvinismo, implanta adventismo, implanta pré-tribulacionismo para bagunçar tudo e as pessoas ficarem perdidas e não saberem mais o que é, o que não é. Se bem que tem muitas satisfeitas, né, nas suas próprias doutrinas. Mas, nesse sentido, o Brasil é muito atacado. E olha só, separei aqui alguns pontos do hino do Brasil. E você não pode negar. Você não pode negar que esse hino está declarando uma verdade sobre o Brasil. Eles não fizeram isso de maneira voluntária. É o espírito do anticristo mostrando os seus desejos. Esse hino do Brasil, ele representa muito bem qualquer outra nação. Olha que se você for investigar os hinos de outras nações, devem ter coisas semelhantes. Mas o hino do Brasil, quase que frase atrás de frase, é uma blasfêmia contra o Evangelho. Você não pode negar isso. Você não pode negar que esse hino fala uma verdade sobre o Brasil. Olha só, não vou ler o hino, vocês podem ler em casa. Eu separei aqui só umas palavras. Braço forte. Eles falam que tudo que eles conquistam é com o braço forte. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Maldito o homem que confia no braço do próprio homem. Não tem braço do Senhor no hino do Brasil. Nas manifestações agora, o que eles falam? Eles não fazem isso? Com o seu próprio braço eles não querem ir para a rua? Falando que é Deus que está ali no meio? Jamais que Deus está no meio disso. Deus está irado com o Brasil. Pátria idolatrada. Quantas vezes aparece isso no hino? 2, 3, 4 vezes? E é verdade, é uma pátria idolatrada. Cristãos idolatram a sua pátria. Quando ele fala, vamos lutar pelo Brasil. Aí você pode dizer, isso não é uma idolatria. Não. O Senhor profetizou castigo sobre todas as nações. Por que você está querendo evitar isso sobre o Brasil? Na verdade, você não quer que as pragas venham sobre a nação porque você está vivo, porque você está nela. Essa é a verdade. E se você não quer que as pragas venham sobre o Brasil, como que você vai aceitar o tempo da grande tribulação? Está profetizado. Você quer impedir o quê? Não quer aceitar que a esquerda ganhou e que Deus deixou? Quer ir para a rua para mudar as resoluções do céu? Houve roubo. Eu já expliquei tudo isso no canal. Tudo. Houve roubo. Deus não vai compactuar com isso. Não. Deus só deixou Nabucodonosor saquear todas as nações, roubar
o que não era dele, meter a espada em um monte de gente, tomar todos os reinos da terra para si e até Jerusalém saqueou o seu próprio templo. E Deus falou, fui eu que dei tudo isso para ele. Você não lê a palavra? Pátria idolatrada, gigante pela própria natureza. Precisa explicar isso? O futuro espelha a grandeza. É o hino do Brasil. A pátria mais amada entre outras mil. Olha que blasfêmia isso. A pátria eterna em berço esplêndido. Você está no meio, talvez, né? Eu estou falando você, não sei, mas muitos cristãos dormindo com azeite e outros sem, estavam lá no meio falando que estão lutando pelo Brasil, pela pátria eterna em berço esplêndido. Aí ele pode dizer, a pessoa vai se desviar de tudo isso, vai falar, não, mas eu não concordo com nada disso. Com o que você concorda? Você concorda que você queria Bolsonaro, que era Bolsonaro que tem que voltar, não é? Bolsonaro no Brasil, a direita aí, e Bolsonaro pecando, fazendo todas essas coisas erradas diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, entregando o Brasil a demônios, usando esses termos falsos, Deus, pátria, família e liberdade, onde nada disso é verdade no governo da direita. E você acha que não tem que ter punição? Só para você continuar tendo a sua liberdade, aspas. Isso é um pensamento de cristão que está acordado? Não é. Paz no futuro e glória no passado. Terra adorada. E olha aqui, é a nossa mãe. Paulo fala em Gálatas que a nossa mãe é a Jerusalém Celestial. O hino do Brasil fala, essa terra adorada, pátria amada, gigante pela própria natureza, a mais bela entre outras mil, eterna de esplendor, glória no passado, glória no futuro, é a nossa mãe. Pátria amada, Brasil. Você estava na rua lutando por isso. E falando, não quero, não, eu não estou lutando, não estou concordando com nada disso. Ó, se desvia de tudo. Não estou lutando para o Bolsonaro, estou lutando pela minha nação. Porque afinal, todo cristão sensato não quer que o Brasil fique igual a uma Venezuela. Então você quer o quê? É claro que a gente não quer isso. Mas e se for o tempo para isso? Como eu já disse no vídeo 1, todas as nações da Terra ficarão 10 vezes, talvez até mais, pior do que a Venezuela. E castigo virá do céu sobre todas as nações. Todas as nações da terra beberão dos cálices da ira de Deus. Só aqueles que estiverem escondidos no Senhor e no deserto, no lugar que Ele preparou, que serão livres disso. Filipenses 3, do 17 ao 21. Olha só. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E olha só qual é a característica dos inimigos da cruz de Cristo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas... Já li esse texto. Verso 19, ó, a característica dos inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o seu ventre. Lembra dos vídeos que eu falei? De pessoas que querem servir o seu próprio ventre? Se tornam o seu próprio Deus? Ou seja, idolatra a pátria, idolatra a si mesmo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Veja que há um contraste aqui entre coisas terrenas e coisas celestiais, entre uma pátria da terra e uma pátria do céu. E olha que no contexto original, eu não vou explicar tudo aqui não para não confundir, o vídeo não ficar grande. Mas no contexto original, Paulo está contrastando a Jerusalém,
Deus escolheu Jerusalém. Deus vai voltar para Jerusalém. Deus não vai destruir a Jerusalém com todas as nações da terra. A Jerusalém é a nação mais importante de toda a terra. Jesus Cristo vai reinar a partir de Jerusalém. A Nova Jerusalém está no céu, descerá depois de 1000 anos. Lá é a nossa pátria, nós teremos acesso lá, mas o reino será na terra. E mesmo assim, Paulo está contrastando a Jerusalém, que é a nação mais importante, com o céu. Porque judeus estavam idolatrando a sua própria terra, achando que a Jerusalém ali era o que Deus estipulou para eles. Eles não queriam aceitar nenhum castigo sobre Jerusalém. E você querendo brigar por Brasil? Querendo defender Brasil? Tá vendo como tem muita gente dormindo pensando que está acordada? Filipenses 3, 17 ao 21, tem muito o que falar aqui. O contexto original aqui, Paulo está falando dos judeus, da falsa circuncisão, conheço tudo isso, mas o princípio do texto, quando você entende, né, o que Paulo falou em primeira mão, não é uma desconexão do contexto, é você usando a lei do texto. Ou seja, fica muito mais forte isso que eu estou falando, uma vez que Brasil não se compara com Jerusalém. Israel é a terra mais importante da terra, é o lugar que Deus escolheu. E mesmo assim, Paulo está falando, castigo tem que vir, profecias têm que se cumprir. Essa nação não ficará impune. E aí tem Hebreus 11, do 13 ao 16, aonde Paulo fala a mesma coisa, de uma pátria celeste, e está contrastando com Jerusalém. Compreendeu aqui as coisas? Viu o que o próprio hino do Brasil declara sobre o Brasil? Blasfêmias sobre blasfêmias. Não reconhece a Deus. E isso é o pensamento, assim, o Senhor permitiu que esse cântico do Brasil fosse formado, para que nós usássemos ele em tempos oportunos. Ali, tem uma escola na frente da minha casa. Essa escola aí é quase na frente da minha casa, né? Mas essa escola aí faz festa de quinta, de sexta, rola funk, rola tudo ali, entre crianças pequenas. Eles fazem uma festa lá dentro. Tudo bem, não vão para balada, mas trouxeram uma balada para dentro da escola. Toca música alta até às 10 e eu escuto de dentro da minha casa. Eu não sei como pessoas não chamam a polícia, não chamam porque é uma escola, né? Mas eu não imaginava que uma escola de crianças fizesse funk mesmo, música funk, tocasse ali. E ali, todo dia eu escuto o hino do Brasil. As crianças todo dia escutando. E vai ficando na cabeça da pessoa. A terra mais importante entre outras mil, a terra amada, a terra adorada, a terra idolatrada, gigante pela própria natureza, que conquista tudo com o braço forte, é a nossa mãe. É o futuro que espelha a grandeza. Paz no futuro e glória no passado, vai ficando na cabeça das pessoas. E quando acontecem eventos como esses em 2022, onde o Senhor prova os corações, vai todo mundo lá para lá levantar a bandeira do Brasil. Quando é ímpio, dá para entender. Eles estão sendo programados para isso, para idolatrar a nação. Instituíram até uma padroeira sobre o Brasil. Mas o cristão, não dá para aceitar um negócio desse. Mas na verdade tudo isso é um egoísmo. É a pessoa que fala de grande tribulação, fala que Deus vai castigar tudo, prega sobre o deserto. Tem pessoas que pregam tudo isso e foram para a rua falar, lutei pelo Brasil. Sabe por quê? Porque a verdade é que a pessoa não quer que venha tempos ruins sobre a nação. Ela tem casa, tem trabalho, tem filhos e não quer perder nada disso. Por isso que foi lutar pela nação. E se é tempo de Deus fazer o Brasil ficar com a cara de Venezuela?
E você está lá querendo impedir isso. Muitas pessoas fogem dessa realidade que eu estou falando e dizem, então fica com os braços cruzados e espera o mal vir e fica aí fazendo nada. Olha que mente, irmãos, que discrepância, que coisa horrorosa. Você está tentando alertar a pessoa, dar luz para ela, mostrar que ela tem que lutar com armas espirituais. Você não fala, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus? Então o Brasil tem que ficar pior que a Venezuela. Aceita. No fundo, ninguém quer isso. Mas quem é você para alterar as profecias? Se o Senhor nos der mais tempo, e eu queria que isso acontecesse, amém. Mas e se Ele mudar tudo? E se agora, a partir de 2022, nós não podemos, tudo que a gente falar no YouTube for monitorizado e for cortado? Porque a perseguição, acredite nisso que eu estou falando, a perseguição virá primeiro pelas redes, para as pessoas irem se acostumando e para Deus dar um tempo para os cristãos acordarem. A perseguição virá primeiro pelas redes, até que um dia isso vai se tornar normal. É normal não falar mais de Deus nas redes, não pregar mais essa confusão. Pessoas que quiseram alterar o resultado da eleição. Você pensa que os cristãos indo lá para o meio dos ímpios, lutar pelo Brasil com a camisa verde e amarelo, falando que houve fraude, você pensa que isso foi benéfico para o Evangelho? Não foi. Os ímpios agora estão com raiva disso. Ou seja, o efeito é o contrário. As pessoas deviam estar ensinando a verdade. Agora, com certeza, a esquerda vai querer barrar tudo. E a culpa é dessas pessoas que foram para a rua. Irmãos, eu não consigo ver luz num negócio desse. Não tem como. Então tá, isso não é ficar com o braço cruzado, esperando o mal vir e não fazer nada. Pirou? Você não lê Jeremias? Você não vê as coisas que Paulo falou? Que devem acontecer? Você faz a sua parte, ora pelos governadores. Jeremias fala isso, Paulo também usa esse texto de Jeremias. Mas tem tempos e tempos. Por exemplo, lá no tempo de Paulo, Deus ainda permitia, mesmo com algumas perseguições do Evangelho, ainda Deus permitia um tempo para que o Evangelho fosse espalhado. Depois, Deus soltou os imperadores romanos, ou seja, permitiu que o diabo perseguisse a igreja com os imperadores. Perseguição. Tem que entender os tempos. Não pode se apegar a 1, 2, 3 textos da palavra de Deus. A palavra de Deus não é só Romanos 13. A palavra de Deus para a esquerda e a direita não é só Eclesiastes 10, 2 e Mateus 25, do 31 ao 33. Entenderam o que eu quero dizer? Seja sábio, nem esquerda e nem direita. Não se engane com o discurso de Bolsonaro ou de algum outro de direita que possa entrar na nossa nação. Ninguém trará paz para essa terra. Você tem que procurar entender a vontade do Senhor por completo, numa linha do tempo até o fim, e a vontade do Senhor para o seu tempo, e a vontade do Senhor para a sua vida. E fazer o que é reto. Aí você vai fazer prosperar o seu caminho, meditando na lei de Deus e ensinando a palavra de Deus. Tá bom? Então tá, irmãos, espero que vocês tenham entendido. Vou deixar aí o meu comentário, alguma coisa que eu acrescento no comentário fixo, e vocês acompanham lá os links que eu vou deixar no meu comentário fixo, tá bom? A playlist, se quiser, outros estudos, o estudo das 2 casas de Israel, eu vou abrir eles amanhã. E se eu lembrar, eu anexo também no meu comentário fixo. Leia o comentário fixo, que é importante, faz parte do estudo. Tá? Fiquem na paz então, Deus abençoe.